Olá, queridos, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você adora algum Deus? Você tem consciência de que existe um Deus no céu e que ele é digno de ser adorado? Ou você tem o seu próprio Deus, criou o seu próprio Deus? Há um pregador americano chamado Paul Washer que ele diz uma coisa interessante. Ele repete muito isso nas pregações dele. Ele diz assim, olha, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem moderno, na verdade o homem antigo e moderno, eles têm criado um Deus à sua imagem e semelhança. Essa é uma verdade. Nós vivemos numa época em que as pessoas não adoram o Deus da Bíblia, elas não prestam culto ao Deus da Bíblia. Não é nem por ignorância, nós já vimos isso aqui, o homem não é ignorante, o homem sabe que existe um Deus. O problema é mais sério do que isso. O problema é mais complicado do que isso, né? Não é não saber, não é adorar a criatura porque ele é ignorante. Não, não. Eu vou tratar isso contigo hoje, tá? Olha só, queridos, nós já vimos aqui que a humanidade, ela rejeitou o conhecimento, porque ela vive em impiedade, né, e em injustiça, ela rejeita o conhecimento de Deus. E essa rejeição, ela se manifesta de duas formas, né? A primeira é não glorificar a Deus, nem dar graças a Deus. Eles têm o conhecimento de Deus, Deus se revelou na consciência, na criação, por meio da provisão, por meio do sustento da obra criada, por meio da história. Então eles têm, Deus se manifesta e eles têm esse conhecimento, mas viraram as costas para Deus e preferiram seguir suas próprias ideias, raciocínios e pensamentos. Então nós falamos, essa é uma maneira do homem rejeitar o conhecimento de Deus, não dando graça, não glorificando. Mas há uma segunda maneira, que é trocando a glória de Deus pela imagem do próprio homem, também de aves e de quadrúpedes e répteis. O homem, na sua loucura, ele deixa de adorar o Criador e ele começa a adorar a criatura. E eu tenho certeza que isso é do conhecimento de vocês. E eu penso, né, acredito que o ser humano não viva sem a adoração. O ser humano foi criado por Deus para a adoração. Ou ele adora a Deus, ou ele vai adorar alguma outra coisa. Como eu disse no vídeo anterior, se eu não me engano, nem que ele tenha que fabricar o seu próprio Deus, mas ele vai adorar alguma coisa. O homem, ele foi projetado para adorar. Ele não vai viver sem a adoração. Então ele precisa de alguma coisa para adorar. Nem que seja o carro, nem que seja o celular, nem que seja o trabalho, ou a esposa, ou os filhos, sei lá, ele vai achar algum objeto de adoração, tá? Porque é da natureza humana a adoração. Olha o texto que eu vou ler, queridos. Romanos 1:23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. A ideia aqui é deixaram de adorar a Deus para adorar a imagem do próprio homem. Deixaram de adorar a Deus para adorar imagem de aves, para adorar imagens de quadrúpedes e de répteis. Lembre-se que Paulo está falando aqui dentro de um contexto cultural histórico muito peculiar. Havia naquela época o panteão dos deuses gregos e dos deuses romanos. Paulo está em Atenas e ele está andando pela cidade e em cada esquina há um altar para algum deus. O povo era tão idólatra, o povo era tão dado à adoração que eles criaram um altar e colocaram ali ao Deus desconhecido. A ideia é mais ou menos essa: se há algum Deus aqui que nós não estamos sabendo qual é, está aqui um altar e nós vamos adorá-lo nesse altar. Isso revela, isso reflete o coração do ser humano. E lembre-se, por mais que eu esteja colocando você dentro de um contexto histórico, né, e cultural de 2000 anos atrás, isso não é muito diferente de hoje. Talvez hoje você não se prostre diante de uma imagem, mas nós nos prostramos diante de tantas coisas, queridos, que se tornam o nosso próprio Deus. Quantos e quantos homens e mulheres não têm no status, né, um altar de adoração?
Quantos e quantos homens e mulheres não têm no sucesso ou no dinheiro um altar de adoração? Vive para aquilo, entende? Então essa é uma realidade que engloba a todo ser humano. Repito, queridos, ou nós estamos adorando ao Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro, ou nós estamos adorando algum outro Deus. Essa é uma realidade que nós não podemos negar. Vejam, é fácil da gente perceber a quem nós servimos e a quem nós adoramos. Preste atenção. Quando a gente olha para a sua... Vamos lá. Olhe para a sua própria vida. Veja onde você gasta a sua força, a sua energia, o seu tempo, o seu dinheiro. Observe isso. O que é prioridade para ti? O que é prioridade na tua vida? O que você faz, querido? E em fazendo, você pretende chegar a um determinado lugar. Eu vou gastar o meu tempo, vou investir o meu tempo negociando, trabalhando, nem que eu tenha que trabalhar 10, 12 horas por dia, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, porque eu quero comprar isso, porque eu quero comprar aquilo, porque eu quero... Entende? A gente está sempre prostrado, metaforicamente, diante de algum altar. Eu posso servir a Deus, eu posso tirar o meu tempo para Deus, eu posso ter prioridade na minha vida, mesmo que eu tenha o meu trabalho, mesmo que eu tenha que sair de casa e trabalhar 8 horas por dia, eu posso ter o meu tempo com Deus. Deus e a relação com Deus é a prioridade da minha vida. Eu aproveito o momento de manhã para fazer a minha oração, eu aproveito uma folga no meu dia para ler um pouco da Bíblia. À noite, se eu tenho condição, eu vou à igreja. Né? Eu estou envolvido com o reino, estou envolvido com as coisas de Deus, porque isso é prioridade para mim. Quando não é prioridade, queridos, então eu vou viver a vida, vou fazer aquilo que me dá na telha, entendeu? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou para lugar tal, e eu vou viver na vida como se não existisse Deus. E eu te digo aqui, novamente, se você vive como se Deus não existisse, então você tem algum outro Deus. Esse processo de desconstrução religiosa, querido, fala disso. É nós deixarmos de lado o Deus da Bíblia, nós deixarmos de lado o Deus verdadeiro e nós criarmos para nós o nosso próprio Deus. Que uma coisa interessante, e aqui eu falo para pessoas religiosas que estão dentro de uma igreja, pessoas que frequentam a igreja, mas não conhecem adequadamente a Deus ou não conhecem o Deus da Bíblia através dessa revelação especial que está nas Escrituras. É conhecer o caráter de Deus, é saber quem é Deus, saber o que agrada a Deus, o que Deus não gosta, entende? E tentar ajustar a sua vida no sentido de agradar a Deus. Aí eu penso que muitas pessoas estão na igreja e não conhecem, elas não leem a Bíblia. Elas podem até ter uma revelação geral de Deus, uma ideia geral do que é Deus, mas elas não atentaram ainda para o ensino bíblico a respeito de quem é Deus, de como Deus quer ser adorado, de como Deus quer ser servido. Então essas pessoas, geralmente, elas estão na igreja e elas estão fazendo um monte de coisas que o pastor manda ou que o seu líder espiritual manda fazer, mas ela não se relaciona com Deus da forma como deveria. Provavelmente essa pessoa criou um Deus à sua imagem e semelhança. Provavelmente o Deus que ela adora e serve não é o Deus da Bíblia. Olha, isso é muito curioso, isso é muito perigoso, e essa é uma realidade que a gente percebe no dia a dia da igreja, que a gente percebe conversando com as pessoas, a falta, aí sim, desse conhecimento específico de Deus, esse conhecimento de Deus revelado nas Escrituras Sagradas. E isso nos afasta de Deus. Às vezes eu acho que estou servindo a Deus, como Paulo, né? Que perseguia os cristãos, que até mesmo matava cristãos, achando que estava servindo a Deus, quando na verdade ele estava vivendo em ignorância a respeito da real vontade de Deus na vida dele. Isso é trágico, queridos, isso é trágico. Eu espero que o Senhor nos ajude e que Deus abra o nosso entendimento e que Ele nos dê a graça de poder servi-lo verdadeiramente da maneira correta, como Ele quer ser servido, tá? Deus te abençoe.